O Mundo Cotidiano, com Paula Favarato. Boa tarde, professora Paula, tudo bem? Boa tarde, Mário. Boa tarde a todos. Boa tarde. Tá tudo bem? Tudo jóia e com vocês por aí? Tudo bem. Eu vou percebendo quando vai chegando o Enem, quem é professor e participa do programa tem um ar meio esbaforido. Assim, eu ia falar isso, Mário, porque Paula... Boa tarde, tudo bem? Sim, vai, desenrola. Ela está no aquecimento, assim, a 220 pro Enem, entendeu? Ela já tá nessa adrenalina do Enem. E é nosso comentarista, nesse período ele tá sempre chega meio esbaforido. Juliana, Paula, essa galera toda. Calma, professor, respira, conta até 3 enquanto a senhora inspira, ó. Aí segura o ar até 3. 1, 2, 3. Aí expira, soltando até 3. E eu aqui acompanhando, respirando junto. Mas olha, Mário, estamos bem melhor do que nas últimas semanas, onde o cansaço vocal estava ainda mais intensificado. Então, vamos respirar, é isso mesmo. Isso aí, mas bem-vinda sempre, professora. Desculpe as brincadeiras, é que você chegou tão assim, né? Que isso? Amanhã é aniversário do Adalberto, tá? Ele mandou falar pra todo mundo. Ele falou, eu tenho que repetir 15 vezes que ele ama o aniversário dele, eu já tô falando logo pra... Eu e Adalberto somos separados por uma semana. Exatamente uma semana. Aqui é tudo, eu gosto. Aí depois, Mário, você não quer que eu fale que é energia? É energia. Você já imaginou que quinta-feira tem ali Adriana Miller, Adalberto e Paula? Todo mundo ali é uma sequência. Adriana no início do mês, eu ali na metade, quase no finalzinho do mês. Depois vem a Paula, todo mundo da quinta-feira. A gente tem uma energia e uma sinergia, na verdade. São que suas comentaristas preferidas, né? Vou falar isso para todas as outras. Mário, para. Vou falar, você acabou de confessar. Ô, professora Paula, comentarista favorita do Adalberto? Professora Paula, tudo bem? Deixa eu te pedir uma explicação. Que história é essa dos Estados Unidos bombardeando barco da Venezuela? Eu queria entender primeiro, se explicasse a notícia pra gente. Pois é, Mário, a gente já vem aí de algumas semanas com o noticiário de uma nova ação política militar americana de combate a um dos principais problemas estruturais dos Estados Unidos, que é o tráfico de drogas. Os Estados Unidos são o maior consumidor mundial de cocaína. Então é meio que uma meta do governo Trump fazer um combate a esse tráfico de drogas, mas não é um combate de cunho interno, é um combate de cunho aos fornecedores, que são eles, Colômbia, que produz, e segundo a inteligência americana, o governo da Venezuela é o principal parceiro dos cartéis de drogas colombianos para que essa droga chegue em território americano. Então isso virou uma grande justificativa para uma grande ofensiva militar americana na região do Mar do Caribe e agora na costa do Pacífico, ali próximo ao mar territorial da Venezuela, no combate a esses navios, que, segundo a inteligência americana, são navios que levam droga a ser consumida no território americano. O que a gente tem discutido muito, Mário, e aguardando cenas dos próximos capítulos para poder tirar conclusões mais finalistas ou um pouco mais seguras a respeito de tudo isso, é se esse combate de cunho externo no mar, inclusive em águas internacionais e muito perto do mar territorial de outros países, não é, na verdade, uma justificativa para uma incursão militar, para um domínio territorial e militar americano próximo à costa de outros países, mas a grande justificativa é o combate a um dos principais problemas estruturais americanos, que é o tráfico de drogas. Mas, só uma dúvida, esses barcos que são atacados, será que são barcos clandestinos? Nem, vamos dizer que é um barco da Venezuela, supondo. O governo venezuelano não tem conhecimento que barco é esse, porque se for um barco, me desculpe a ignorância, professora, registrado lá no país, com a documentação certeira, um governo de outro país tem o direito de bombardear um barco assim? Pois é, Mário, essa é a grande questão, essa é a grande polêmica, e o bombardeio de 21/10, né, da terça-feira, levantou ainda mais essa polêmica a respeito do fato de que um país não tem direito de fazer essas investidas militares no oceano, seja em águas internacionais ou dentro do mar da Venezuela, porque ele tem um problema, seja esse problema comprovado ou não, se for ou não for um navio de drogas, não cabe ao governo dos Estados Unidos fazer isso, porque existe um tratado internacional
que ações militares em águas internacionais precisam ser autorizadas pela ONU. Você não pode sair bombardeando barcos, sejam eles ilegais, que levem droga ou não levem. Você não pode passar por cima dos tratados de convenção do mar para garantir a sua segurança. Você primeiro precisa levantar o problema precisa ser discutido, e a partir daí você precisa ter uma autorização para fazer isso, coisas que não aconteceram. Então, realmente, segundo a inteligência americana, e a gente só tem informações de fato publicadas pela inteligência americana, eram realmente barcos clandestinos que levavam uma quantidade de drogas. Eles falam da apreensão de algumas toneladas de droga nessa investida que já dura mais de um mês, né? Isso já vem acontecendo. Mas a grande questão é passar por cima da regra internacional, não levar isso à luz do debate da Organização das Nações Unidas, como se fosse colocar em prática um poder militar americano em uma área que ele não tem direito de fazer isso, ou seja, polêmicas, mais polêmicas. Mais polêmicas. E temos pela primeira vez uma mulher como principal ocupante de um cargo público no Japão. Pela primeira vez, uma mulher é eleita primeira-ministra. É a primeira vez mesmo? E é um marco isso, professora? É a primeira vez, Mário. É a primeira vez, sim. A gente está falando de um dos países asiáticos que ainda mantém tradições, e tradições essas pautadas muito no universo masculino para as questões de administração, né, que é o Japão, e que essa semana trouxe aí a primeira representante e primeira-ministra, que é Sakai Takaichi, que é, sim, um fato histórico, é um marco para o país, é um avanço na questão do debate de gênero no Japão, e ela sobe aí, historicamente, como primeira representante, a primeira vez que uma mulher é primeira-ministra no Japão. E para deixar os nossos ouvintes aí um pouco por dentro do sistema político japonês, que é bem diferente do nosso aqui no Brasil, o Japão é uma monarquia parlamentarista, Mário. Então, assim como lá na Inglaterra, no Reino Unido, você tem a família real, você também tem a família real japonesa, que ocupa aqueles cargos mais de protocolo social, aqueles cumprimentos de grandes e extensas tradições japonesas, mas a questão política é resolvida pelo primeiro-ministro e o seu gabinete. Como que um primeiro-ministro é eleito no Japão, Mário? Ele é eleito através do parlamento. Então, existe um parlamento, não é um voto direto, como existe aqui no Brasil, não é a população que vota no primeiro-ministro, né? Existe um parlamento japonês predominantemente formado por homens, é importante a gente deixar isso bem claro, a questão de gênero muito bem colocada aqui na nossa explicação, e este parlamento vota no primeiro-ministro. E o Japão tem atravessado um momento difícil em relação à sua questão política. A Sanai Takaichi é a quarta primeira-ministra, a quarta representação política que vai governar o país, né, que vai orientá-lo em termos de política interna e externa, em um período de 5 anos. Então, os partidos vêm aí enfrentando problemas seríssimos de corrupção. Então, ela chega em meio a uma campanha de renovação, de oxigenação política, sendo aí talvez uma alternativa a esse cenário muito corrupto que o Japão vem atravessando nos últimos 5 anos. Olha só, hein? Ela chega num momento difícil, então. E será que chega com apoio, assim, do parlamento? Pois é, ela tem apoio do parlamento, Mário. Ela foi eleita, mas ela é do partido que já vem aí ocupando o poder no Japão há um bom tempo, que é o Partido Liberal Democrata, um partido de direita, mas olha só que coisa interessante. Isso, invariavelmente, independente de qualquer coisa, já é uma mudança de paradigma para o Japão, ter a primeira representatividade feminina no poder, mas ela tem uma linha de governo mais conservadora, Mário. Ela é uma representante clássica de direita, inclusive os principais ídolos políticos dela são a Margaret Thatcher, a Dama de Ferro, lá do Reino Unido, né, que teve aí uma postura de governo
muito voltada à questão da implementação do neoliberalismo, comprou muita briga com as classes operárias quando instituiu o neoliberalismo no Reino Unido. Ela é extremamente alinhada ao governo Donald Trump e ela vem aí, Mário, eu acho que essa é a grande surpresa de Sanai Takaishi. Ela vem com 3 propostas de governo que foram as propostas que levaram ela nessa corrida pelo poder a alcançar o título de primeira-ministra. A gente pode falar dessas 3 propostas? Claro. Vamos só esperar o repórter CBN e em seguida você comenta, pode ser? Perfeito, perfeito. Falta Um minutinho. um minutinho? Um minutinho. Pode continuar, professora. Aí você só Então, me perdoa se eu vamos lá. tiver que interrompê-la na hora do repórter, tá bem? Você me avisa aqui e a gente Tá. dá uma pausa. A primeira coisa é a seguinte: ela quer limitar o turismo no Japão, implementar algumas regras, Mário, que inclusive têm sido discutidas por vários outros países espalhados pelo mundo, para poder limitar o impacto que o turismo oferece a algumas cidades japonesas. Sejam esses impactos de questões de meio ambiente, de produção de lixo, de desgaste, que acaba que o desgaste tem que ser coberto, tem que ser reposto pelo próprio governo, e até uma questão cultural, de preservação cultural também, o que vai levantar uma grande polêmica, porque ao limitar o turismo, você limita também a arrecadação. Então ela coloca essa bandeira, mas eu já adianto que ela vai ter aí um certo enfrentamento de quem vive dessa atividade econômica. Então, limitação do turismo para preservação de espaços, de meio ambiente, principalmente de cultura. Polêmico, tá? Mas é uma bandeira muito bem colocada. Segundo, que é limitar regras bem mais rígidas para a entrada de estrangeiros trabalharem em território japonês, o que vai, de fato, bater em um dos principais problemas do Japão. O principal problema do Japão hoje, Mário, o principal enfrentamento japonês hoje é um envelhecimento de população. A gente tem aí o país com a maior expectativa de vida do planeta Terra e, ao mesmo tempo, casais que optam por não terem filhos, por custo de vida, por inserção no mercado de trabalho. Então, como limitar a entrada de mão de obra se o Japão cada vez mais precisa de mão de obra para manter uma população economicamente ativa? Ao mesmo tempo que ela fala de limitar a entrada de estrangeiros para trabalhar, ela não apresenta uma saída para essa questão demográfica. Entendi. 2 pontos polêmicos. E qual é o terceiro? O terceiro é mais polêmico ainda. Ixi. Desde o pós-1945, Mário, há 80 anos atrás, o Japão é completamente voltado para uma regra no artigo 9 da sua Constituição, que é uma regra de pacifismo, de não investimento militar para a busca de soluções violentas para conflitos. Acho que o final da Segunda Guerra Mundial, principalmente o marco histórico de 80 anos atrás, os bombardeios a Hiroshima e Nagasaki, fizeram com que o Japão mergulhasse em 80 anos de uma política de resolução de problemas geopolíticos sem o uso da violência. Ela pretende mudar o artigo 9 da Constituição japonesa e aderir a questões de militarismo para defesa e ataque, porque, segundo ela, a soberania do Japão está colocada em risco, principalmente pelos avanços territoriais chineses. Isso é uma mudança de paradigma em uma legislação de 80 anos. Isso causa uma polêmica e uma preocupação de segurança internacional. É, que a gente sempre ouviu que o Japão não tem exército depois da Segunda Guerra Mundial. Chegou que chegou, hein? Como é o nome da primeira-ministra mesmo, professora? Sanai Takaishi. Receio colocar aqui pra gente que ela ainda vai dar muito o que falar. Óbvio que ela trouxe 3 propostas muito grandes, Mário, muito diferentes, muito atípicas, muito revolucionárias, muito difíceis de serem implementadas, e acaba que isso chega muito no lugar do discurso de posse, mas pela conduta de governo que ela tem, acredito que ela vai brigar pelas 3. Obrigado, professora Paula. Boa reta final do Enem para você, viu? Acelerado no Enem agora, Tamara. E até quinta-feira. É isso aí. Até a próxima, gente. Um abraço a todos.